Estamos aqui recebendo o nosso querido Wagner, né, do nosso canal Budismo Pop. Ele topou aí de prontidão, né, atender a gente aí. Wagner, em primeiro lugar, obrigado, viu, pela tua presença aqui, por ter aceito esse convite. Prazer imenso te conhecer, viu? Prazer, meu Edinho. Foi uma honra. Obrigado. Legal, o pessoal tá todo aqui eufórico, né, tal. Agora, uma curiosidade, antes da gente começar a falar um pouquinho do budismo pop, eu quero saber o seguinte, teve gente até que perguntou no chat aqui fora do ar, o seguinte, foi coincidência o fato do Sensei ter se convertido no dia de hoje pra gente fazer essa live? Conta pro pessoal aí, que a gente tava até comentando hoje à tarde a respeito disso aí, Wagner. Edinho, a gente pratica Nam-myoho Renge Kyo, né? A lei mística, né, cara? É muito incrível, porque o Edinho sabe, né? A gente se conhece há pouquíssimos dias. Exato. E ele entrou no canal, a gente fez um contato que é muito rápido, foi muito rápido, raramente acontece isso. Uhum. E o Edinho escolheu um dia para fazer essa live. Eu tenho alguns dias livres, tem uma pá de reunião budista para eu ir. Aí ele escolheu esse dia aleatoriamente, né? Aleatoriamente, você sabe, né? É o princípio da incerteza do Dr. Heisenberg. Na verdade, acabou que escolheu o dia que a conversão de um homem, o Dr. Daisaku Ikeda, provocou a conversão de milhões de pessoas. Além de ser uma lembrança digna da divisão sênior, né? Lembrada em muitas reuniões, quero agradecer em nome da divisão sênior aqui do Rio de Janeiro, todo o carinho. Mas o Sensei, ele, quando se converte, ele inaugura a era do Kosen-rufu e da ação, porque budismo é ação, né? Quando o Sensei se converte, o caminho estava aberto. Se não fosse o dia de hoje, quando o Sensei se converte, eu e você não estaríamos aqui, eu não teria o prazer imenso da sua companhia e de estar curtindo com meus amigos. Pô, que legal, olha, a satisfação é minha de conhecer. Cara, eu fiquei encantado com o seu canal Budismo Pop, né? Uma amiga nossa, a Viviane, daqui de Curitiba, ela falou assim, cara, você tem que conhecer o canal do Wagner, não sei o que, tal, Budismo Pop, entra lá pra você ver, não sei o que. Meu, eu acessei aquele canal, falei, meu, impressionante uma coisa dessa. Assim, uma linguagem super clara, uma linguagem acessível, né? Não é aquela coisa nada de ficar viajando demais, de ficar aquela coisa, né, aquela linguagem intelectualoide, uma coisa bem pop mesmo, né? Agora, antes de começar o nosso bate-papo aqui, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que já está com a gente, que teve, né, assim, a paciência de esperar a gente aí, agradecer essa galera aí, que, olha, vai valer muito a pena esse papo comigo e com o Wagner aí, viu? Aliás, agradecer a tua amiga aí, né, Wagner, que deu um apoio pra gente aí também, tá fazendo essa live aí também. Fundamental. Legal, olha só, o André Barros tá com a gente aqui. Legal. Como é que é o nome dela mesmo, Wagner? A minha amiga? Isso. Maísa. É minha Chacubuco, lá de 1900 e faculdade. E alguma coisa? Tá 1900 e faculdade. Faculdade lá em Bedrock, né? Tu sabe. Legal. Olha só, o André Barros está com a gente aqui. Vima, Daniele Camargo, Regina, Piloupas, Pedro Neto, Mairice Cavaleiro Rosa, deixa eu ver, Terezinha Rosa também com a gente, Marta, deixa eu ver quem mais aqui, Josenilson Joaquim, Fabiana Praxedes, Júlia Pastore, olha quanta gente, Joseli Barca, esperando o nosso bate-papo aqui, ó. Bastante gente aí para participar com a gente. Se você, de repente, quiser fazer uma pergunta, ó, Pedro Neto, Isadora Andrade, se você quiser fazer uma pergunta aí para o nosso querido Wagner, né, ele está à disposição, e a gente vai colocando, né, algumas perguntas aqui na legenda também, tá certo? Ô, Wagner, para a gente começar o nosso papo aí, conta aí como é que foi que surgiu o canal Budismo Pop. Como é que foi, de quem que foi essa ideia? Foi sua mesmo? Como é que surgiu esse canal aí? Pô, Edinho, esse canal, rapaz, ele era muito discutido já há um tempo. Minha mãe uma vez falou que a gente tinha umas conversas tão bonitinhas, devia mostrar para as pessoas. Sou um cara meio tímido, né?
Eu sou professor de história, mas, na verdade, eu sou um cara meio tímido. Eu ficava griladíssimo com esse negócio de câmera, né, e essas coisas. E minha amiga Maísa, né, a minha namorada, a Denise, meu filho, falavam. Quando eu tive a honra de dar aulas para o Fellini, o meu querido Saulo Budista de Oliveira. Olha ele na legenda aqui, ó. É esse Aí, professor. Ele é professor igual a mim, só que ele é para ensinar o pessoal dos super-heróis. Ele é educação física. Ele dá aula para o Flash Gordon, para o Capitão América, essas pessoas. Eu sou uma coisa mais light, eu sou historiador. Né? Mas ele foi meu aluno e, em 2007, ele se tornou meu shakubuku. Eu apresentei o Namyo Horenge Kyo para ele. E ele começou a participar das rodinhas de conversa budista que tinha lá em casa. Eu sempre fui muito fissurado em budismo e ciência, muito mesmo, porque eu era um cara muito cético, né? Nunca fui cínico, mas eu era cético e crítico, sabe? E quando o Saulo começou a frequentar a roda lá em casa, eu estava durante um processo muito interessante de formatação de algumas ideias, e ele olhava para mim e falava assim: pô, a gente tem que falar sobre isso. Pô, você conseguiria repetir isso que você disse? Vamos escrever isso aqui. Às vezes a minha amiga Maísa falava assim: pô, escreve aí, senão tu não vai se lembrar, não é possível. E, na verdade, era um processo que ele só ganhou força quando eu me graduei, Edinho. Em 2017, dezembro, eu me graduei em curso superior. Ainda falta para mim professor adjunto e professor. Mas, como eu me graduei, eu achei que a ideia do Saulo passou a ter sentido, que ele falou assim para mim: cara, você agora pode ajudar o grau médio, o segundo grau, o primeiro grau e a admissão com o Kyogaku, que é o estudo de budismo. Então começou a fazer sentido. Aí eu me convenci que era hora de repartir as conversas do terraço. A gente tem aí 200 e tantos, 300 e tantos vídeos de conversa de terraço. Então, foi da benevolência dele de querer repartir essas ideias, algumas pessoas já tinham sugerido, mas amadureceu realmente, porque você sabe que budismo é fé, prática e estudo. Então, eu queria estar à altura quando eu pegasse para fazer, porque o nosso mestre é um desbravador, né? Então, a gente topou criar um programa para fazer shakubuku, porque essas conversas do terraço nada mais eram do que conversas para a gente fazer shakubuku, levar o budismo para as pessoas de uma maneira leve, rápida, objetiva, sem firula, porque, Edinho, são 3.900 e tantos tipos de budismo. Nós estamos falando do budismo de Nichiren Daishonin, da Soka Gakkai Internacional, liderados pelo presidente Keto, nosso presidente honorário, que agora está em retirement, né? Só escrevendo sobre os seus livros e, enfim, dando incentivo para a gente. Então, o canal ele é fruto de uma ideia de popularizar o budismo. A gente começou com o nome Filosofia Contemporânea e Outras Histórias. Pô, Edinho, vê se te serve essa, brother. Filosofia Contemporânea e Outras Histórias, um negócio assim altamente pretending, you know? Aí, porque tinha um programa de uma menina aqui no Rio chamado Filosofia Pop. Mas ela era pessoal ali do pessimismo e tal, que acha que a felicidade é uma coisa burguesa, só Prozac. E aí eu achava que era depressão pop, mas eu fiquei fascinado com o pop. Quando ela se retirou, a gente pegou e botou budismo pop para pegar o pop que ficou flutuando na nossa frente. E porque eu sempre fui pop. Eu era pop muito antes da ideia pop surgir, porque eu sou um garoto que ouve Beatles desde quando tinha 11 anos, então nada mais pop. Mais pop do que o Papa, né, pelo jeito. Totalmente, pô, muito mais pop do que o Papa. Come on, I got a sympathy for the devil.
Tá certo. Ô, By Wagner, Mick agora Jagger, you know. a gente está vendo muita gente aqui que está elogiando bastante o seu trabalho, né? O pessoal falando, olha, agradecendo pela live, pela oportunidade, né, de estar batendo esse papo com você também. A gente que agradece, né, Wagner, a presença desse pessoal maravilhoso aí, que se não fosse eles Pô, prestigiarem, né, nossa live, o nosso canal aí, poxa vida, né? gratidão total. Não seria nada. Agora, vamos falar um pouquinho. Às vezes tem pessoas que, né, vão entrando aqui, de repente, não conhecem muito bem o budismo de Nichiren, né? Qual é a diferença assim do budismo? Porque a gente tem muita gente que tem a concepção do budismo naquele lance de vocês oram por um gordinho, barrigudo, careca, que fica sentadinho com um manto nas costas, não sei o que e tal, né? Ficam lá olhando para a parede, né? Fazendo aquela... Então, Well, man. o budismo de Nichiren não tem nada disso, né? É um budismo assim completamente diferente, que você não precisa entrar num estado mental elevadíssimo, aquela coisa de você sair do seu, praticamente da sua consciência, né? Explica para nós um pouquinho qual é a diferença desse budismo para os outros. Olha, tem algumas diferenças básicas, Edinho. Primeiro, a gente tem que notar que no tempo são 3.000 anos de budismo, né? Tá? A trajetória do budismo de Nichiren Daishonin, ela é uma trajetória incrível, porque sai da Índia, Sakyamuni, o Buda dos primeiros dias da lei, passa pela China, no século VI da Era Comum, Tiantai, o Buda dos médios dias da lei, o homem que sistematiza o ensino do Sakyamuni e revela Ichinen Sanzen, que nada mais é do que o Gohonzon. Tiantai intuiu o Gohonzon, mas não eram os últimos dias da lei. E Nichiren Daishonin inscreve o Gohonzon, possibilitando que todas as pessoas possam atingir a iluminação. Qual é a diferença desse budismo? Esse budismo tem alguns pontos. Primeiro ponto fundamental: todos os seres humanos possuem estado de Buda. A palavra Buda, atenção, my brothers, meus amigos e amados, Butsu, Butsu, o sânscrito, idioma muito antigo, dois ideogramas, Butsu, autodespertar. Quando você traduz romanizando, termina na palavra Buda, mas ela esconde a realidade da própria expressão. Isso é uma questão quase que semiótica ou antropológica, whatever. Não cabe aqui. Mas é curioso notar porque, recentemente, a professora Dana Zohar, nós já fizemos um programa sobre isso, saudando, ela localizou, através de observações de computador, a região do cérebro, que ela chamou de ponto de Zeus. Ela é espiritualista. Ora, mas ela achou uma região que está no cérebro de todas as pessoas. Eu chamei de ponto de Buda. Fiz até um programa pedindo desculpas a ela, mas eu não poderia deixar que uma coisa dessa, óbvia, passasse. Por quê? Todos os seres humanos possuem estado de Buda. Isso é o primeiro ponto que separa a gente de vários tipos de budismo. Segundo ponto importante: homens e mulheres atingem a iluminação mediante a lei de Nam-myoho Renge-kyo. Homens e mulheres e todos os novos gêneros que a espécie humana vem recebendo nos últimos 30 anos. Porque todos os seres humanos possuem estado de Buda e todos os seres humanos são iguais, homens, mulheres, homossexuais, travestis, trans, whatever. Todos atingem a iluminação mediante a lei de Nam-myoho Renge-kyo. Outra coisa que eu gosto muito: esse budismo é o único entre tantos que fala que você pode transformar o seu karma. Porque se você atingir a iluminação no momento presente, você, como não pode separar o passado do presente e do futuro, como eles são unos, são uma coisa só, se você atinge a iluminação no presente, passado e futuro se iluminam. Então você pode transformar o karma. Nenhuma outra vertente budista admite isso. Uma outra coisa: as mulheres são tratadas de igual para igual. É a única vertente budista em que a mulher é tratada de maneira absolutamente igual. Absolutamente igual. Elas são monjas leigas, nós somos monges leigos. Então não há nada, nenhuma diferença. As mulheres são fundamentais na propagação do Nam-myoho Renge-kyo e do Kosen Rufu. E, por fim, aquilo que me fascina no budismo:
estar protegido pelas ciências naturais e do homem. Isso realmente, para uma pessoa que virou historiador, é a coisa mais deliciosa, porque você encontra uma filosofia que fala para você que a fé tem uma prática, uma praxis, o sonho de toda a filosofia. Porque, Edinho, o Sócrates ocidental, ele toca no ponto quando ele fala assim, conhece-te a ti mesmo. E a gente fala, wow, man, you know, good, hard enough. Mas quando você pergunta como, aí a questão é outra. Como eu faço, Sócrates? Viro geômetra? Me torno matemático? Me torno, enfim. E, na verdade, o budismo não apresenta uma coisa inventada, é uma lei. Então, quando você começa a praticar Nam-myoho Renge-kyo, você apenas está experimentando a lei de causa e efeito, que se expressa na sua identidade máxima no ser humano. Todo ser humano possui estado de Buda. Então, essas diferenças fazem o budismo de Nichiren Daishonin, interpretado pela Soka Gakkai Internacional, liderada pelo presidente Ikeda, o tipo de budismo que universaliza a realidade humana e é plenitude do humanismo. Outro dia, Jim, me perguntaram, por exemplo, se eu acreditava em Zeus ou em Deus. Não se, eu respondi para meu amigo, a gente estava conversando, não se trata de acreditar. Veja, Sakyamuni, Tiantai e Nichiren Daishonin nunca ouviram falar disso, de Deus ou de whatever. Nunca ouviram falar do Hades, lá dos gregos. Uhum. Você está entendendo? Então, o budista, nós budismos, né, do budismo de Nichiren Daishonin, nós não acreditamos nem desacreditamos de nada. Apenas não entra na cogitação do arcabouço da proposta filosófica que esse budismo apresenta para nós. Uhum. Então, é uma questão inteiramente aberta. E, na verdade, a gente respeita todas as visões. Agora, quem se propõe a comprovar a existência de uma dessas divindades tem que arcar com o ônus da comprovação. Uhum. E aqui de onde eu estou, 2 mais 2 precisam dar 4 em benefício de engenheiros, professores de matemática e do pessoal que tem que dar troco. Exato. Isso universaliza a gente pra caramba. É verdade. E é aquela questão, né, que você tocou, no budismo não existe um conceito de Deus, né? Não é aquela coisa de você, né, por exemplo, falar, olha, nós precisamos de algo externo para nos apoiarmos, né? Ou seja, nós somos parte dessa energia universal, digamos assim, e o Nam-myoho Renge-kyo seria uma forma da gente potencializar essa energia existente no universo que está dentro da gente também, seria isso? Ao contrário, Edinho, está dentro da gente primeiro, antes da gente ter a percepção do que está fora. Porque o que acontece no budismo é a questão da simultaneidade, que é uma propriedade da lei de causa e efeito, Renge. Você emana de dentro de você que está vivo, porque você, né, tem os 5 agregados, concepção, percepção, forma, volição e consciência. Então você está vivo. Então, você quando nasce, você traz contigo toda a tua linha do karma, que são resultados de milhares de existências. Ok? Então, quando você começa a viver, vão chegando as camadas que você vai criando, primeiro mamãe e papai, depois a rua, depois o bairro, a cidade, o mundo. Tudo chegando em camadas. É você que vai projetando. Porque o mundo não existe. Como diz o filósofo o Marcus Gabriel, no seu livro, né? Porque o mundo não existe, ele coloca o mundo são âmbitos e campos de sentido. Então, isso corresponde ao budismo. Por quê? Você lança a vida fora de você, ela se apresenta como se fosse o teu meio ambiente, cadeira, mesa, ok? E você é uma pessoa que tem 10 estados de vida, então o que acontece? Você se relaciona com aquilo que você cria, e se relacionando com aquilo que você cria, você trafega nos 10 estados de vida. Inferno, fome, animalidade, ira, humano, alegria, ouvintes da voz, que se libertaram pela palavra, bodhisattvas e Buda.
Então, acontece que você tem a simultaneidade. O exemplo não é difícil. Por exemplo, Edinho, se você estiver sob o sol, você vai ter uma sombra. Correto? Se você andar e a tua sombra ficar parada, opa, temos um problema grave aí. Eu não sei se é um problema psicodélico, mas há um problema. Ou se você chegar e acenar para o espelho, e o espelho fizer assim para você de manhã. Já pensou que susto, Edinho? Pensa bem. Você está entendendo? Quer dizer, se está te acontecendo isso, procure ajuda profissional. No budismo, você tá. Tudo que você encontra é o que tem dentro do seu coração. Tá? Se a tua mente, teu coração, tua mente, né? Se a tua mente é pura, o que você encontra fora de você é terra pura. Se a tua mente está impura, o que você encontra fora de você é a terra impura dos 9 mundos. Pode acontecer tudo, é imprevisível. Você fica sujeito às leis do karma sem nenhuma possibilidade de interferência. O que no nosso budismo é diferente. As leis do karma estão aí, mas você pode transformá-las. Não há determinismo kármico, como não há determinismo genético. Exato. Ó, lembrando que nós fazemos parte da BSGI, né, da Brasil Soka Gakkai, porém nós não estamos fazendo essa live em nome da BSGI, nós estamos fazendo uma live, Edinho, né, independente aqui, né? Estamos, né, Edinho é de uma elegância, Edinho, você é de uma elegância. Saudações, congratulations. Nós não falamos pela BSGI, nós não representamos a BSGI, nós estamos aqui de maneira independente, conversando com alguns amigos que eventualmente circulam pela BSGI. Digamos assim, uma sala de amizade budista. Puxa vida, ó. Esses meninos do rádio são um problema. Ô Wagner, agora assim, tem muita gente que às vezes eu chego a conversar e tal, né, a respeito, aí me perguntam, né, o que você pratica, né, que religião que você é, né, aí quando eu falo assim, eu sou budista, nossa, que legal, nunca conheci um budista, não sei o quê, mas vocês são ateus? Como é que você pode, né, muita gente fala, vocês não acreditam em Deus? Como é que o budismo explica a questão, porque nós vivemos um país assim, digamos, a maioria cristã, ainda, né? Sim. E assim, as pessoas acreditam muito naquela questão de um Deus, uma entidade, uma divindade, né? Que moldou o barro, né? Fez o homem. Cultura judaico-cristã, né, Edinho? Exato, entendeu? Como é que o budismo explica, por exemplo, assim, a criação do mundo, o primeiro ser humano, né? Agora, uma coisa que eu digo, eu até brinco com o pessoal, fala assim, uma coisa que nenhuma religião conseguiu explicar até hoje, que eu acho que o budismo consegue, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Hermafrodita, Edinho. É um hermafrodita, inacreditável. O budismo tem explicação para tudo, né? Inacreditável, era um hermafrodita e ninguém sabia. E como é que é a questão assim, o budismo não é uma filosofia, uma religião criacionista, né? Como é que não é. Como é que é essa explicação na visão budista? A explicação da visão budista é a mesma explicação da academia, Jim, Big Bang. A explicação é a mesma, tá? O budismo justamente ele tem ao mesmo tempo que é uma filosofia de vanguarda, ele tem 3.000 anos e ele vem se mostrando justamente uma filosofia de vanguarda, porque os princípios budistas são todos compatíveis com as ciências naturais ou do homem sempre. Então, o Big Bang produziu esse universo. É um universo de cada vez, viu? Algumas pessoas pensam que quando morrerem vão nascer aqui na Terra. Não, nunca mais. Quando você morrer, já que você é singularidade, você vai nascer no universo novinho em folha. O Big Bang é você, porque você, quando morrer, vai levar 200 bilhões de galáxias, 14 milhões de coisas vivas, você tem que ir para um lugar grande. Então, você é o próprio Big Bang. Você é a própria informação contida. Então, o budismo, ele aceita e abraça completamente a visão de que o Big Bang produziu circunstâncias e nós caímos numa condição estratégica na distância correta do nosso Sol, onde a água não congelou e nem ferveu, e as condições dadas 1,5 bilhão de anos depois, permitiu que a vida chegasse no ponto do seguinte: eu sou. Ô Edinho, quando o cara fala eu sou, começou tudo, porque nascer, envelhecer, adoecer e morrer são as grandes
as grandes 4 questões da humanidade. São essas os verdadeiros problemas que os seres humanos enfrentam. As outras coisas são passatempos. Que você escolhe a profissão, a faculdade, os amigos amados, o futebol. Passatempo. O negócio dramático é nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Então, o budismo vê com a maior naturalidade esse processo que se dá no universo. Surge, expande, evolui e devanece. A gente nasce, envelhece, adoece e morre. Então, não é preciso uma entidade externa. O senhor Richard Dawkins fala sobre isso. O Stephen Hawking fala disso de uma maneira bem dramática. Ele fala assim, o Big Bang, quando acontece a explosão, a grande explosão, não havia antes do Big Bang uma coisa chamada tempo. Então, não houve tempo para existir um ente criador. Aproveitem o universo, porque o universo é um almoço de graça. Na verdade, se você pensar bem, a maneira de você encarar o processo fica mais objetiva e mais fácil, porque ele agradece, no final do programa dele, ele agradece à vida por ter conseguido perceber esses fenômenos. Ele, enquanto um cientista civil, né, Edinho? Porque ele não é budista. Agora, o budismo abraça completamente a ideia. Perfeito? Hoje nós sabemos, por exemplo, que o universo morre daqui a 88 trilhões de anos. Você está sabendo? Quer dizer, quando você pensa que o próprio universo vai expandir tanto que num dado momento o último átomo vai soltar o último elétron, o último próton, e vamos virar um vácuo ou vazio, que não é vácuo, não é vazio, mas uma sopa quântica. E aí você descobre, Edinho, que o que aconteceu nesses 88 trilhões de anos está registrado num próton 1 milhão de vezes menor do que um átomo. E quando essa partícula quântica sofre o impacto, bang. E aí, lá vamos nós de novo. Ou seja, acaba sem jamais terminar. Termina sem jamais acabar simultaneamente. A singularidade produz singularidades. Nós somos singularidade. Por isso é que o budismo preza, sobretudo, a vida humana. A lei de Nam-myoho Renge-kyo apenas serve para que o ser humano compreenda que ele é o verdadeiro poder do universo e tenha a humildade de usar esse poder em benefício de todas as pessoas que estão ao seu redor. Verdade, verdade. Legal, hein? Ó, show de bola. Você dando show, né? É o budismo pop, meu amigo. Tá pensando o quê? Uma coisa chique aqui.